Bom dia. Bom dia. Bom, uma hora e meia do Bolsonaro com a Folha de São Paulo rendeu, né? Uma conversa que exasperadora do lado de cá. O que ele falou sobre o delegado Maurício Valeixo, pedindo a cabeça dele publicamente ao Moro. É estarrecedor esse procedimento do Bolsonaro. E os motivos que estão por trás dessa escolha são todos eles bastante preocupantes. Eu acho que nós precisamos enxergar o big picture, né? Não é à toa que o Bolsonaro dá uma entrevista dessas, não só pelo conteúdo, né? Uhum. Mas também ao jornal Folha de São Paulo. Veja, eu sou absolutamente, como jornalista, 35 anos de carreira, evidentemente que eu sou absolutamente a favor de que o presidente fale com a imprensa sem discriminação. Uhum. Acho isso de não falar com determinados jornais, como conosco, né? Conosco ele não fala. E a Rede Globo, né? Esse tipo de coisa eu acho condenável, eu acho absurdo, porque afinal de contas, milhões de brasileiros se informam através dos mais variados meios de comunicação. Então, eu acho natural que o presidente da República tente falar com os brasileiros de diferentes Opiniões. e posições no espectro político através dos meios de comunicação que existem. Uhum. No entanto, eu não é nenhuma ressalva, mas eu faço uma observação. Uhum. O presidente da República e seus seguidores que atacam a Folha e nos atacam até quando nós repercutimos notícias da Folha, escolhe este momento para falar com a Folha de São Paulo. Consta que o intermediário foi o pastor Márcio Feliciano, Uhum. que não comete, evidentemente, nenhum tipo de crime ao fazer esse tipo de intermediação, se é que foi ele mesmo quem intermediou. Uhum. No entanto, falar com a Folha de São Paulo e falar esse tipo de coisa, né, no jornal que vem publicando as mensagens roubadas contra o Sérgio Moro e contra o Deltan Dallagnol e a Força Tarefa da Lava Jato, o sinal que isso emite parece ser muito claro. É uma forma, né, digamos assim, de ataque indireto, eu acho. E é deliberado, evidentemente deliberado. Ele escolheu o jornal para o qual falar esse tipo de coisa. Porque neste momento. O que tem de conteúdo ali nessa entrevista, nessa hora e meia de papo, em que se falou sobre o Palmeiras, sobre o João Dória, sobre a Joyce Hasselman, mas o que tem de relevante é essa instrução passada pelo jornal, dada ao Sérgio Moro, para que ele demita o Maurício Valeixo, que é um dos responsáveis pela Lava Jato, não é uma figura qualquer. Não só ele se tornou diretor-geral da PF em Brasília, por sua proximidade com o Sérgio Moro, por ter feito um trabalho magistral na Lava Jato de Curitiba, e ele está cercado de outros delegados que trabalharam com ele na Lava Jato em Curitiba. Então, é uma equipe inteira que está sendo vitimada dessa maneira pelo Bolsonaro. Eu queria contextualizar mais um pouco, porque isto se insere, parece fazer sentido pelo menos, né, essa leitura, isso se insere neste acordão que está sendo construído em Brasília, né, com a participação da Presidência da República para anular a Lava Jato. Você tem à frente agora do Planalto, você já tinha à frente do STF, né, à frente de um conjunto de meios de comunicação do qual faz parte a Folha de São Paulo. É o principal? É o principal? Sim. Veículo. Isso é claro, não se trata de um ataque, é uma constatação. E você tem essa entrevista feita neste momento, né? E num momento muito, muito estranho, se você pensar,
porque só faria sentido uma demissão de um diretor da PF se a PF não estivesse cumprindo o seu papel. E ela está cumprindo o seu papel, continua cumprindo o seu papel, não só na luta contra a corrupção, mas também nos números da criminalidade. Olha, veja, não é que isso é uma leitura enviesada, é uma leitura do monitor da violência. Não é exatamente composta por gente de direita. Queda de 22% em média no número de homicídios no primeiro semestre de 2019, na comparação com o primeiro semestre de 2018. Em alguns lugares, como no Nordeste, por exemplo, me parece que no Ceará, essa queda chegou a ser de 53%. E a participação da PF nessa queda é direta, né? Direta, comprovada, com ataque às lideranças das organizações criminosas, na proteção da sociedade, com o aperto que eles deram nos presídios. Eu acho que a minha orelha, desculpa, acho que a minha orelha aumentou de tamanho. Está caindo. Está caindo. Bom, desculpem. Mas continue, desculpe. Não, é isso aí. A PF teve uma participação direta nessa queda do número de homicídios, de criminalidade, e como você bem observou, em 8 meses de governo, eles têm várias medalhas no peito, né? Arrancar essas medalhas do peito, arrancando também as outras medalhas que eles têm, Maurício Valeixo, no caso, a própria Lava Jato, que não é pouca coisa, é uma medida despudorada que esconde, evidentemente, temores do Bolsonaro em relação... Porque ele foi direto, ele falou na entrevista. Falou, você tem que mudar 11 caras. E o Maurício Valeixo e a PF fizeram a babaquice, é o termo dele, de não aceitar a minha sugestão de colocar o meu cara no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que é o reduto do Bolsonaro, onde são investigados o filho dele, ele, os parentes, todo mundo, né? Ainda é direto, é flagrante, é uma coisa aberta. Quando nós fizemos na Cruzoé, só um segundo, quando você falou das redes bolsonaristas, quando a gente fez na Cruzoé a capa sobre a PF, sobre tiro, e nós fomos os primeiros a falar sobre isso, né? Que a PF estava sob tiro. Nós fizemos uma capa, uma reportagem de capa, com o distintivo da PF baleado. Esse é o movimento final. A gente está chegando no duelo final, em que o Bolsonaro está armado e os outros não. O que é importante só lembrar que não só voltando um pouco, não só a PF finalmente, né, quer dizer, sob o comando do Moro, e a participação, evidentemente, aqui no caso aqui do Dória, né, puseram finalmente os chefes da facção lá do PCC em presídios federais, mas também essa queda são ações de inteligência, coordenação, a criação daquela secretaria para fazer a comunicação entre as secretarias estaduais e a PF, né, quer dizer, fazer uma ligação ali mais direta para que as ações de inteligência possam ser melhor aproveitadas. Existe um trabalho que foi feito rapidamente que já gerou resultado. Né? Então, assim, o que eu quero dizer é que não adianta também você achar que você mudando o comando da PF, você vai mudar ou vai cessar algumas linhas de investigação. Você dificulta. Né? Mas a PF, historicamente, você sabe, ela não é que você possa segurar tudo ao mesmo tempo. Então, se o Bolsonaro acha que trocando o comando da PF, as investigações do que ocorre no Rio de Janeiro em relação à milícia, em relação à malversação de dinheiro na Alerj, isso vai acabar? Isso não vai acabar, vai só dificultar. O que é uma pena, Diogo, é que você via na época do PT uma PF absolutamente balcanizada. Né? Havia a ala do PT, a ala que era absolutamente legalista, uma ala mais ligada a Tucano. Né? E isso, a Lava Jato teve o condão também de arrefecer essa balcanização, no mínimo. Né? E essa balcanização
com essa atitude do Bolsonaro, volta, vai voltar. Só que o mais curioso, né, é que nesse momento, nessa aliança tática, digamos assim, você vai ter do mesmo lado, bolsonaristas alucinados, né, e petistas alucinados, né, todos querendo acabar com a Lava Jato, porque a Lava Jato não tem, ao contrário do que falam, não tem ideologia. É evidente, né? É evidente. É E é evidente também que o Bolsonaro quer substituir o Maurício Valeixo por alguém que tem um passado ligado ao PT, porque é o pessoal mais domesticável, digamos assim. Ou ligado ao PT ou anódino, né? Que possa ser, enfim, moldado. Tem um outro dado, né, que é importante, que vai ocorrer esta semana, talvez até hoje, que é a escolha do novo PGR. Né? Que já está praticamente sacramentado, né? Parece que sim, né? Um PGR que já se manifestou, se for mesmo confirmado o nome do Vladimir Aras. Não, do Augusto Aras, é o primo. Do Augusto Aras, que já se manifestou contra a Lava Jato algumas vezes. É mais uma dificuldade, a minha leitura é a mesma, é mais uma dificuldade para a Lava Jato, sem dúvida, né? No entanto, volto a dizer, as investigações não cessarão, porque também os procuradores, eles têm independência, cada procurador é uma instância, você entende? Claro, claro. Então, mas é também de controle, né? É um ataque direto, esse também, ao Sérgio Moro. Sem dúvida. O Augusto Aras é o último nome da lista do Moro. É o último. O Bolsonaro se reuniu com 7, 8 candidatos. No último lugar estava Augusto Aras. Isso sem contar os 3 da lista tríplice, que teria sido a preferência dele, uma escolha de um dos 3. Augusto Aras está lá embaixo. A escolha justamente de quem está lá embaixo, em último lugar, para ocupar um cargo tão fundamental para o país, não só para a Lava Jato, para o país, é também uma tentativa. Né? É evidente que o Bolsonaro está forçando a barra para que o Sérgio Moro peça demissão. Né? Não há outra leitura possível. Ele está incomodado, ele sempre esteve, mas está mais do que nunca incomodado com essa sombra, com essa figura, Sérgio Moro, que é mais popular do que ele, que é um candidato potencial à presidência da República em 2022. Ele sabe disso. O Bolsonaro não é besta. Ele sabe, ele vê as pesquisas, fala que não acredita em pesquisa, mas ele acredita. Ele sabe disso, sabe que o Moro é o único candidato do lado dele. Do outro lado tem o Luciano Huck, talvez, sem contar um petista. E é isso aí. Ele sabe que tem que detonar e torpedear o Moro sem parecer que está fazendo isso. O ideal para ele seria que o Moro pedisse o boné. Eu acho que parece evidente que, além desse fator eminentemente político, tem esse outro sobre o qual criminal, que também é criminal, né? Na verdade, eu acho que a concepção de ministro da Justiça do Bolsonaro é a mesma concepção do PT, ou seja, um ministro da Justiça que funcione como advogado de defesa do presidente da República. Assim como para a PGR, ele gostaria de ter um engavetador geral da República do Fernando Henrique Cardoso. É isso aí. A tucana de PGR, né? O Tomás Bastos foi esse ministro, né? Que encarnou, inclusive organizando, né, a defesa do Lula com a escolha de advogados, né? Lula e demais petistas. Então, o Márcio Tomás Bastos. O nome dele surgiu em mais de uma investigação de obstrução de justiça. Quer dizer, ele foi citado pelo Antônio Pallotti, inclusive na obstrução da Castelo de Areia. Então, é ativo o papel dele nesse. Aliás, o silêncio, né, com exceção do antagonista e da Cruzoé, o silêncio nesse momento em relação à delação do Pallotti, com exceções que só confirmam a regra, com perdão do clichê, é extraordinário. O Pallotti está falando coisas que
que deveriam estar repercutindo de uma maneira muito mais tonitruante, né, Uhum. do que ocorre nesse momento. Enfim, então vamos aguardar os acontecimentos. Eu acho que É um silêncio ainda mais surpreendente em relação a outra matéria de capa da Cruzoé, que é dessa semana, que é do Maurício Ferro, né? E todos os vínculos dele nos tribunais superiores, nos tribunais de justiça. Ali essa investigação é complicada, porque mostra uma teia de conexões que atinge o poder real, né, do Brasil. A verdade é que as delações e todas as provas colhidas pela polícia e pelos procuradores colheram o executivo, né, o legislativo, né, com dezenas de deputados implicados, né, e ficou faltando o judiciário, né? O Maurício Ferro é um elemento importante, né, para que investigue o judiciário, se é que vai ser investigado, né? Se é que vai existir Lava Jato, né? Vai existir Lava Jato. Agora, eu volto a dizer, Diogo, a coisa atingiu um patamar que eu creio, e eu espero estar certo, que será impossível. Eles podem tentar controlar, vão controlar, vai ficar mais difícil, mas a polícia é a polícia. Você com inúmeros delegados que vão perseverar na investigação. É a história desses últimos 5 anos. Essa foi a história. Eles mudaram. Você se lembra do diretor da PF, do Michel Temer? Durou 2 meses. Não dá para resistir, porque existe uma pressão também da sociedade, mas para que essas coisas não sejam acobertadas, né? E no Ministério Público, igualmente. Quer dizer, não é você achar que o procurador deixará de investigar porque o PGR é isso ou aquilo. O que o PGR pode fazer é sentar sobre aquilo que vai em Brasília, mas acaba ficando feio, né? Como ficou feio no caso da Raquel Dodge. Todos os processos estão sendo arquivados agora porque ninguém investigou coisíssima nenhuma, né? E o Janot tentou segurar coisas relativas ao PT e não conseguiu também. Não consegue, como você disse, essas coisas explodem, elas vão explodir, não há a menor dúvida. Por isso mesmo, o Bolsonaro está falando assim em público com o jornal do Verdevaldo para tentar implodir esse arcabouço, mas não vai dar certo também. Esse cálculo dele aí é errado, ele pode até manter uma certa parcela de apoio dos eleitores, mas... E existe aí um movimento também, as pessoas não são otárias, né? Elas não são bobas, elas percebem, elas podem até escrever para a gente xingando, não, vocês estão inventando, estão criando intriga, não é nada disso, mas elas não são bobas, elas leem a declaração do Bolsonaro sobre o Maurício Valeixo. Ali nós estamos interpretando essa fala dele há eu não sei, 10 minutos, 15 minutos, mas nem é preciso da nossa não tem uma interpretação ou tradução. Ele falou diretamente, pois é. Existe também, é curioso, porque eu fiquei sabendo de um movimento no Senado, né, por parte de alguns senadores, porque o Bolsonaro, de um lado, tentando passar a ideia de que não adianta eu vetar a lei de abuso de autoridade, porque o Senado vai derrubar o meu veto. Uhum. E aí, um grupo de senadores, e não é pequeno, deu recados, não, veta tudo, que aqui não vai passar. Uhum. Aqui não vamos vetar o seu veto, não vamos derrubar o seu veto. Uhum. Porque, é claro, né, os senadores também não querem ficar com o ônus político, né, de derrubar uma lei que tenta justamente amordaçar procuradores e policiais contra corruptos. Enfim, olha, quem foi eleito com um discurso contra a velha política, chamada velha política, está fazendo a política mais velha, né, que já teve no Brasil.
A única coisa que eu teria a acrescentar, antes de terminar a minha participação aqui na nossa reunião de pauta, é que todos aqueles que subestimaram o Sérgio Moro se deram mal. Todos eles. Quem se achava poderoso demais, como Marcelo Odebrecht, como Lula, se deram mal. Porque ele é frio, porque ele tem uma cabeça estratégica, porque ele sabe o que está fazendo. Eu tomaria muito cuidado se estivesse do outro lado. Eu também. Bom, é isso aí. Abração. Tchau. Tchau, Abração. tchau.